Olá, turminha. Na nossa aula de História de hoje, nós falaremos sobre patrimônio histórico, das páginas 45 a 49 do livro de vocês de História. O patrimônio histórico. O que seria um patrimônio histórico? O patrimônio histórico é um bem muito importante, é como se fosse uma espécie de herança deixada, e que nós devemos preservar para que as gerações futuras também possam desfrutar desse patrimônio que traz um pouco da nossa história, certo? Os patrimônios, eles são divididos em dois tipos, os patrimônios materiais e os patrimônios imateriais. O patrimônio histórico material é aquele que pode ficar exposto em museus como obras de artes, objetos, são considerados patrimônios materiais. Mas além desses que podem ficar em exposição, nós também temos as construções, prédios, igrejas, praças, que são considerados patrimônios materiais. Existe uma coisa referente ao patrimônio histórico que se chama tombamento. O que seria o tombamento? O tombamento é o ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um patrimônio. Ele só se torna um patrimônio histórico quando é feito esse reconhecimento que se chama de tombamento. Como eu falei para vocês, existem dois tipos, né? O material, que é tudo aquilo que é objeto, que pode ser exposto, que são construções, que denotam a história de um grupo social, de uma nação. E nós temos os imateriais, que são aqueles que não têm como ficar exposto. São coisas que carregamos com a gente através da nossa cultura, como danças, músicas, brincadeiras, que são passadas de geração em geração. E aqui na foto de vocês, nós temos como um desses exemplos de patrimônio imaterial a capoeira, que é uma dança que foi passada de geração em geração e faz parte da nossa identidade histórica. Além disso, nós temos o patrimônio histórico nacional e o patrimônio histórico, que é universal. O patrimônio histórico nacional, como o nome bem diz, são patrimônios que têm grande importância ao país e pertencem ao país. Por exemplo, o Brasil, ele tem vários patrimônios históricos que nós vamos ver um pouquinho à frente. Mas o patrimônio nacional, então, se refere à história da nação. E quem cuida? Porque, assim, esses patrimônios históricos, eles não podem ser alterados, eles devem ser preservados, né, por todos nós. Então, se a pessoa pratica vandalismo, picha, ela está estragando, né, degradando esse patrimônio histórico. Então, tem aqueles que ficam responsáveis por cuidar desses patrimônios. Aqui no Brasil, o que cuida do patrimônio histórico é o IPAM, que significa Instituto Histórico e Artístico Nacional. Mas, como eu falei para vocês, o nacional é o que refere-se à nação, ao país, que tem importância na história do país. O universal já vai ter um significado, uma importância, não só para o país onde ele se encontra, mas para o mundo inteiro. Então, esse patrimônio reúne bens que são considerados importantes para todo mundo, e não apenas para uma única nação. Existe um órgão internacional que seleciona em vários países os locais e bens que podem ser considerados patrimônios mundiais ou universais, que é a Unesco, que significa Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura. Esse órgão ajuda os países que possuem esses patrimônios a conservá-los intactos, para que as futuras gerações, através de auxílio financeiro e técnico, possam desfrutar, né? Possam conhecer esses patrimônios. Aqui no Brasil, a gente tem vários patrimônios históricos universais, que são considerados universais, não só o patrimônio do país, mas como do mundo. Aí tem aqui o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, a Costa do Descobrimento na Bahia, Diamantina, que se localiza em Minas Gerais, a Mata Atlântica, Reserva do Sudeste, fica em São Paulo e Paraná, o Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, e o Parque Nacional de Iguaçu, Paraná.
Dentro disso que a gente viu, vocês têm um trabalhinho, uma pesquisa para me entregar de história sobre esse conteúdo, sobre patrimônio histórico nacional e patrimônio histórico universal.